sempre tive um sonho de ser odontopediatra. E esse sonho, ele estava enraizado no meu coração e eu precisava fazer com que ele florescesse e que tudo que estivesse em volta teria que ser menor do que isso, porque a minha realização profissional, pessoal, ela estaria realmente quando eu me dedicasse às crianças, quando eu decidisse que eu seria uma odontopediatra. Então, é muito bonito esse tema. Nada pode ser maior do que o seu sonho. E eu vou contar um pouquinho da minha trajetória de vida, e é claro que eu vou contar um pouco da minha trajetória que me fez chegar aonde eu cheguei, né, criando esse protocolo do encantamento Tia Bela, como isso foi um presente de Deus na minha vida, que não veio de graça, não, veio a partir do momento em que eu construí e que eu caminhei nessa estrada da minha vida, colhendo, às vezes, coisas difíceis, mas muito mais alegrias e coisas boas, porque eu acredito muito que a semente que a gente planta, ela que vai dizer dos frutos que nós iremos colher. E aí eu queria contar um pouquinho da minha história, que eu sou filha, eu sou a quarta filha de 5 irmãos, e eu nasci... quando minha mãe teve o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto filho, tudo um pertinho do outro. E eu fui a quarta filha. E depois de 8 anos, eu tive uma irmã. E que eu brinco com ela que ela tirou o meu posto, que eu era caçulinha e não sou mais. Mas ela também, sendo a caçulinha, ela nos deu hoje o nosso maior presente, que depois de 15 anos da última netinha, a gente teve a chegada da Vitória, que vocês tanto veem nas minhas redes sociais, que é uma criança que eu não posso deixar de falar, porque a Vitória, realmente, ela é uma inspiração, cada dia mais, para mim como odontopediatra, não só como tia, mas realmente para mim como odontopediatra. A Vitorinha, ela é um incentivo da minha carreira, ela é onde eu me inspiro nas reações dela, nas minhas conversas que eu tenho com ela, é maravilhoso. Então, gente, eu cresci sendo a quarta filha, e eu lembro muito que eu fui uma criança que era muito ligada na minha mãe, desde pequenininha. Eu sempre andava agarradinha com a minha mãe. E às vezes a gente fica pensando, nossa, uma criança que é muito ligada na mãe, será que essa criança vai deslanchar? Porque ela está muito agarradinha, ela não vai voar com as próprias asas. Ou seja, muitas coisas vão ser empecilho na vida da Bela, porque é muito ligada na mãe e tudo, mas nada é maior do que o sonho que a gente tem, quando a gente enfrenta, quando a gente quer. E nessa fase que eu era muito agarrada com a minha mãe, eu me lembro que quando eu entrei para a escola, eu tinha 3 aninhos, na época entrava um pouquinho mais tarde, e eu me lembro muito bem que a gente morava numa casa, num bairro só de casas, aqui em Belo Horizonte, na Pampulha, e eu me lembro que quando eu fui a primeira vez sendo levada para a escola, eu chorava muito. Eu era uma criança chorona. Minha mãe fala, nossa, Bela, você era uma criança birrenta, chorona. Acho que é por isso que eu lido tanto com o choro tão bem, porque acho que ele fez parte da minha vida por muito tempo. Então, assim, eu me lembro muito bem quando eu iniciei na escola, eu chorava muito, e a minha mãe dizia que ela escutava lá do portão da minha casa eu chorando. Olha que coisa mais impressionante, gente, quando a gente vai lembrando disso. E aí, como eu sou do mês de setembro, a minha mãe, naquela época, as mães adiantavam muito as crianças. Então, eu fui uma criança eu era a mais nova da minha turma. Olha que engraçado, eu fazia aniversário em setembro e a minha mãe me adiantou. Então, eu sempre fui a mais novinha da turma, mas era até a mais acolhida. E aí, eu entrei na faculdade quando eu tive que escolher qual profissão que eu iria seguir quando eu tinha apenas 16 anos, porque em setembro, mais ou menos, você já tem que realmente definir o que você vai prestar o vestibular daí a 3 meses. Então, gente, não foi fácil, porque com 16 anos eu decidi o que eu iria ser pro resto da minha vida. É claro que isso não é uma decisão fácil da gente tomar. E aí eu entrei para a faculdade, passei na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, só que eu não escolhi odontologia. Você não sabia disso, não é? Por isso que a gente está gravando esse tema tão maravilhoso, que nada pode ser maior do que o seu sonho, porque eu achava que eu iria fazer biologia e que eu iria dar aula de biologia e que eu iria realizar um sonho. Mas, na verdade, eu sempre quis ser médica, porque o meu pai, ele era médico, e eu tinha uma irmã mais velha que
que tinha passado em medicina, que estava cursando medicina, mas a minha mãe sempre falava comigo, Bela, você não vai dar certo como médica, porque você tem que dedicar muito tempo na faculdade, você não vai ter que estudar muito, e você gosta de passear, de sair, de ter os amigos, porque eu sempre fui muito comunicativa, e eu lembro muito dessa fase da minha mãe falar isso. E realmente aquilo, eu fui muito influenciada por ela a não fazer medicina. Eu brinco com ela até hoje, que eu não importo. Eu tive um tempo da minha vida que ela falava, oh meu Deus, eu não deixei você cursar medicina, mas hoje eu vejo que eu não nasci para ser médica, eu nasci para ser odontopediatra, e graças a Deus que eu segui o curso com os conselhos da minha mãe, que na época eu não entendia muito bem, e que tudo fluiu e eu me tornei odontopediatra, que eu sempre sonhei ser. E aí eu passei em biologia, e eu cursei, gente, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto, sexto e o sétimo período na UFMG. E quando eu estava no sétimo período de biologia, eu fiz uma viagem e eu voltei decidida que eu nunca quis ser bióloga. Olha que coisa engraçada. Voltando a dizer, nada pode ser maior do que seu sonho. Então eu chamei os meus pais, conversei com eles e falei, olha, eu vou largar a faculdade porque eu nunca quis ser bióloga. Nossa, mas você vai largar a faculdade, falta um semestre só para você se formar. E eu tive muito apoio dos meus pais nessa minha decisão, que não foi fácil, mas eu tinha muito certo que não era aquilo que eu queria. Eu ainda não sabia muito bem o que eu queria naquela época, mas hoje eu vejo muito bem, né, que eu realmente no meu coração Deus tinha outro propósito para minha vida. E aí eu resolvi voltar, fazer cursinho, estudar de novo, e aí eu resolvi que eu queria fazer odontologia. Mas eu voltei para o cursinho e passei na Federal. Entrei na Universidade Federal de Minas Gerais, cursando já a odontologia já no segundo período, onde eu fiz só 2 matérias, porque como eu tinha feito biologia, eu eliminei várias matérias e comecei a odontologia. E comecei assim, com o coração aberto. Será que era isso que Deus tinha para mim? Será que era esse o propósito que eu queria seguir na minha vida? E aí eu comecei a fazer odontologia e comecei a gostar. Na época eu morava na Pampulha, perto da UFMG, do campus, e aí eu ia todos os dias para a escola, voltava para a faculdade, voltava para casa, era bem pertinho. E no terceiro período eu já tinha mais matérias que eu iria fazer, porque nem todas eu tinha executado quando eu fazia biologia. E comecei a gostar. E no quarto período, que é o grande período da odontologia, que vocês que estão me assistindo sabem, que é o período onde a gente vai atender os pacientes. Então, a gente vai, né, no primeiro, segundo, terceiro, sonhando com o quarto período, que é quando eu vou dar a minha primeira anestesia, que é quando eu vou fazer a minha primeira extração. Então, eu estava toda animada com o quarto período. E foi muito bom, porque nessa fase eu consegui realmente começar a ter uma confirmação que a odontologia era realmente aquilo que eu queria para minha vida. E quando eu estava no quarto período, foi também quando eu conheci o meu esposo, que é o Ângelo, que também é dentista. Conheci ele numa festa onde a gente fazia para arrecadar dinheiro para a formatura. E foi uma delícia, porque eu conheci o Ângelo, que já era formado, tinha acabado de se formar, já estava fazendo especialização em São Paulo, e foi muito bom para mim, porque eu conheci o amor da minha vida através de uma colega da odontologia. Então, eu já sabia que Deus realmente tinha um propósito muito grande ali, porque não era bióloga que eu ia ser, não era médica que eu ia ser, porque eu ia encontrar o amor da minha vida e me formei em odontologia e foi maravilhoso. E até o ponto de eu me formar, quando eu estava antes um pouquinho, no quinto período, eu consegui um estágio com um professor maravilhoso da UFMG, porque eu sempre fui uma boa aluna, sempre gostei muito de estudar, e eu corri atrás dos meus sonhos. Eu tinha um sonho muito grande de poder seguir esse professor na faculdade, no consultório dele, para exatamente poder começar a pegar umas dicas de consultório, coisas que a faculdade não ensina. E na cara dura mesmo, eu cheguei perto desse professor e falei, olha, eu gostaria muito de te acompanhar no consultório. Eu estava no quinto período. E ele então falou, não tem problema nenhum. Foi de cara. E eu consegui esse estágio que eu fiz até me formar no oitavo período. E foi maravilhoso, porque
como eu digo aqui, através do programa Encantamento Tia Bela, que eu tenho muita vontade mesmo de deixar esse legado do programa Encantamento Tia Bela, assim como o meu professor me ensinou coisas que eu nunca aprenderia na faculdade, eu quero te ensinar também, nesses vídeos que a gente faz aqui, nessas dicas que eu dou, como é importante a gente ouvir de colegas experiências que a gente troca. E foi maravilhoso, nesse tempo da faculdade, eu poder fazer esse estágio com esse professor. E, na época, eu gostava muito de prótese, que é né, uma parte da odontologia que trabalha com a parte de coroas, peças, e nessa época eu me interessava muito por esse nicho da odontologia, e ainda não me imaginava sendo odontopediatra. E aí, eu fiquei noiva do Ângelo, que já estava trabalhando com prótese, e o meu professor, ele foi meu padrinho de casamento, ele me disse assim, ô Bela, você podia tanto não trabalhar com prótese, porque o seu esposo já faz prótese. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, eu acho que eu vou seguir o conselho dele, eu vou buscar alguma outra área na odontologia, que seja bacana, que eu me interesse, para poder casar com o que o Ângelo fazia. E aí eu pensei, não, eu vou trabalhar com periodontia e implantodontia. E aí eu comecei a estudar, fazer cursos de implante. Na época estava começando a implantodontia no Brasil, porque eu já me formei tem 28 anos, a gente não pode esquecer disso. E aí eu comecei a estudar, fazer cursos de implantodontia, de periodontia. Mas sempre, gente, na minha vida, eu tinha um lado que eu gostava de atender as crianças. Então, eu tinha pouquíssimo tempo de formada, mas eu conseguia atrair algumas crianças para o meu consultório, porque quando a gente forma, e você sabe disso, a gente está aberto para atender todas as áreas da odontologia. A gente está começando, então a gente atende adulto, atende criança, atende idoso, a gente vai fazendo um pouquinho de cada coisa, até para a gente poder experimentar. Isso é uma dica que eu deixo para você. Como é importante quando a gente forma, a gente também atuar nas áreas diferentes da odontologia, até para você ter certeza daquilo que te dá mais prazer, daquilo que você se sente melhor fazendo, daquilo que é mais gostoso, daquilo que você tem mais facilidade. Então, foi assim até um certo tempo. Eu fazia mais cirurgias de implantes, mais periodontia, sempre acompanhando meu esposo e atendendo as crianças que vinham no meu consultório. E aí, o que chegou? Nessa época, que eu já estava até casada também, eu trabalhava muito numa clínica que meu pai, ele tinha, que era uma clínica mais de bairro, uma clínica aqui na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, e foi muito bom, porque logo que eu me formei, eu pude exercer odontologia, eu tinha pacientes, porque a clínica já era uma clínica muito antiga, que tinha um nome muito bom, então eu tive a possibilidade de atuar nessas áreas. E aí, na clínica do meu pai, eu comecei a atender bastante criança. E eu me lembro um caso muito interessante, que quando eu me formei, eu tive a minha primeira paciente formada, criança, que o nome dela é Carla, e tão bonitinho, gente, porque depois de muitos anos, eu já estou com 28 anos de formada, outro dia ela chegou no consultório para me visitar, levando a filhinha dela, ela já com 25 anos, né, levando a filhinha dela no consultório. Olha que bonitinho isso, gente. Eu achei a coisa mais linda do mundo. A primeira criança que eu atendi, levando a filha dela. Depois eu parei para pensar, nossa, como o tempo passa, como a gente tem que realmente lutar contra tudo que seja empecilho para o nosso sonho, porque a vida passa rápido e se a gente não correr atrás, a gente não consegue realizar aquilo que a gente almeja. E aí eu trabalhei por muito tempo na clínica do meu pai, atendendo a parte de crianças. E eu fazia com meu esposo a parte de prótese, de implantodontia, de periodontia, ele fazia a parte de prótese, e a gente foi indo assim. Bom, aí chegou num certo tempo, eu queria até contar uma coisa, depois eu tive filho, aí o meu primeiro filho nasceu, o Rafael, e eu queria ficar um tempo longe do consultório para poder curtir um pouquinho a maternidade. Falei, eu vou ficar aí uns 2, 3 meses, pelo menos, curtindo o meu filhote que nasceu. E não é que logo que o Ângelo, que eu ganhei o bebê, ele estava com 15 dias de nascido, o que acontece? O Ângelo, meu esposo, estava jogando futebol, pegando no gol, e aí ele sofre uma bolada na mão, quebra o dedo, e aí ele vai para o hospital, porque inchou demais, viu que tinha quebrado, e descobre que tinha um cisto no dedo, que ele teria que operar, fazer enxerto, e isso com 15 dias que eu tive o Rafael, eu tive que voltar para o consultório para atender, porque alguém tinha que trabalhar em casa, e ele tinha uns pacientes dele que ele não poderia deixar.
como ele tinha feito uma cirurgia maior, ele ficaria provavelmente 30 dias a 40 dias longe do consultório. Isso foi um desafio para mim, porque eu tive que também atender a prótese que eu não gostava. Mas também foi muito bom, porque eu me dediquei, fiz o melhor que eu pude naqueles 40 dias, mas eu certifiquei que não era a área que eu queria. E ali, gente, começou a nascer em mim uma vontade muito grande de me especializar em odontopediatria, de atender mais crianças, porque eu comecei a perceber que eu gostava mesmo era de criança. E depois eu tive a Bruna, que nasceu 1 ano e 8 meses depois do Rafa. Eu tive um filho atrás do outro, era uma coisa que eu queria também, para poder curtir os meus filhos juntos, pequenos, para que eles crescessem também juntos, e graças a Deus eu consegui realizar esse sonho. Mas aí a odontopediatria, ela estava sempre me cutucando na minha vida. E os meus meninos foram crescendo, entraram para a escola, e aí começou uma coisa muito gostosa, porque já eles na escolinha, eu comecei a me prontificar a visitar as escolas particulares de Belo Horizonte para poder fazer promoção de saúde com as crianças. E eu tenho várias fotos desses momentos nas escolas, onde eu ia sozinha. Na época nem existia esses bichos que hoje existem, com dentes, que eu uso muito aqui, que faz parte do protocolo Encantamento Tia Bela. E aí eu gostava muito de fazer essas visitas na escola e ensinar essas crianças sobre o cuidado com a saúde bucal, promoção, ensinar também sobre a dieta, sobre higienização. E eu não fazia isso só nas escolas da Zona Sul, só em escolas particulares, mas eu gostava também de, às vezes, levar para creches esse conhecimento. Então, cada vez nascia uma vontade enorme no meu coração, maior ainda, porque eu sempre acreditei que nada seria empecilho para a realização do meu sonho, e eu fazia muitas essas visitas, e eu adorava estar com as crianças e ensinar as crianças. E aí foi crescendo essa vontade de que as crianças estivessem presentes na minha vida profissional também, e não só. E aí chegou um momento que eu me decidi que eu gostaria muito de me dedicar às crianças na minha vida. E eu resolvi, então, buscar a especialização, largar mesmo os adultos, e eu fui taxativa com meu esposo e falei com ele, não quero mais atender adultos, eu quero atender só crianças. Então, isso foi uma decisão que não foi da noite para o dia. Eu acho que é uma das coisas que é importante você que está me ouvindo também compreender, que às vezes as decisões elas não vêm tão rápidas. Hoje eu vejo que muitos profissionais que formam em odontologia, logo saem da faculdade e já buscam um curso para se especializar. E o que eu tenho visto muito é que essas pessoas, elas fazem uma pós-graduação e logo depois formou nessa pós-graduação e já faz uma completamente diferente, porque viu que não queria. Tudo bem que isso vai trazer para ela uma bagagem de outras áreas, mas é muito bom também a gente trabalhar na parte de clínica geral, executando tudo que tem na odontologia, para quando a gente realmente bater o martelo, a gente certificar daquilo que a gente quer. E foi uma decisão que eu tive de realmente só atender criança. E eu fui muito bem apoiada pelo meu esposo, pela minha família. Eu entrei para pós-graduação. Eu amei fazer a pós-graduação em odontopediatria, porque foi a oportunidade que eu tive de atender só crianças e participar de todos os desafios que é atender criança. Porque a gente sabe que não é fácil, gente. E a odontopediatria tem uma coisa muito interessante, porque dentro da odontopediatria eu tenho que exercer todos os nichos da odontologia, porque um bebê, uma criança também pode ser submetido a fazer uma endodontia, que é um canal. Um bebê, uma criança também pode ser submetida a ter que fazer uma coroinha. Semana passada mesmo eu atendi um bebê, onde eu fiz as coroinhas de acetato, porque a criança tinha perdido estrutura dentária por cárie realmente de uso da mamadeira durante a madrugada. Então, a gente percebe que o odontopediatra, ele é um clínico geral da criança. Então, eu também tenho que exercer na odontopediatria cirurgias, eu tenho que fazer extração de dentinhos, de leite, eu tenho que fazer uma cirurgia de cortar o freio lingual, de cortar o freio labial. Então, essa bagagem toda que eu tive na minha vida até eu me decidir ser odontopediatra, também foi muito boa para eu poder concluir e hoje fazer um trabalho em todas as áreas da odontologia, tendo conhecimento do que eu já tinha feito para trás.
Então, a pós-graduação foi uma coisa maravilhosa na minha vida. E eu fiz a pós-graduação não logo que eu me formei. Então, para você que está me assistindo, que ainda não escolheu o que você vai fazer como pós-graduação, nossa, mas eu já tenho 5 anos de formado, eu já tenho 8 anos de formado, e eu ainda não me decidi, não tem problema. Você vai decidir no tempo certo. Você vai decidir quando o seu coração realmente arder por uma área da odontologia. E o meu ardeu pela odontopediatria. Por isso que eu criei o programa Encantamento Tia Bela. Por isso é que eu decidi deixar esse legado para você, talvez para facilitar o seu caminho em muitas dificuldades que eu tive. Então, eu estou aqui para te ajudar nesse momento, para te certificar que a escolha é feita por você e que nada, como o título mesmo fala, nada pode ser maior do que o seu sonho. Porque quando um dentista, ele não realiza, ele não se especializa na área onde o coração dele bate mais forte, porque talvez ele quer agradar um pai que trabalha com prótese, ele quer fazer a prótese, o pai que é um endodontista e ele precisa também ser um endodontista, o pai que é um melhor cirurgião que faz as melhores cirurgias de extração de siso, então ele também tem que ser cirurgião. Não, gente, nós não temos que ser, nada pode ser empecilho para a realização do meu sonho. O que arde o seu coração, aquilo que você deseja ser, você tem que correr atrás, independente de tudo. Bom, aí eu comecei a atender crianças. Me preparei na época para atender crianças, desde quando eu me formei, mas ao longo do tempo, eu sabia que alguma coisa faltava na Tia Bela, que na época nem tinha o nome de Tia Bela, era Doutora Isabela. Eu atendia as crianças, mas ainda não era, eu ainda não sentia assim que eu já tinha atingido o meu objetivo. Eu queria mais. Eu queria fazer com que as crianças amassem ir ao dentista. Eu queria fazer com que as crianças, elas não sentissem medo de ir ao dentista, porque eu fui uma criança que teve muito medo de ir ao dentista. A minha mãe, quando marcava as consultas de prevenção, eu ficava, gente, 2, 3 dias sem dormir. Isso, eu lembro isso está tão assim na minha memória, era tão realmente um medo real na minha vida, da minha infância, que eu me lembro toda encolhida na minha cama, porque tinha chegado o dia da visita no dentista como rotina. E aí nessa época que eu comecei a perceber que faltava alguma coisa, que eu precisava fazer com que as crianças gostassem de ir ao dentista, eu comecei a trabalhar na minha mente aquilo que eu não gostava quando eu ia no meu dentista. Eu não gostava de quase nada. Eu não tinha prazer de ir ao dentista. Eu acho que eu não gostava de nada. Então, foi que eu resolvi realmente criar um protocolo de atendimento diferenciado, inovador, cheio de surpresas, cheio de encantamento e de conquistas. E aí, eu comecei a trabalhar na minha mente a empatia, porque eu precisava saber como essa criança gostaria de chegar, qual seria o lugar que essa criança gostaria de chegar quando ela fosse ao dentista. E eu comecei a imaginar essa criança entrando numa clínica, essa criança olhando tudo na altura dela, pequenininha, de mãozinha dada com a mãe, o que ela precisava enxergar para que ela sentisse o coração batendo tranquilo, porque é tão triste quando eu lembro que eu chegava no consultório e meu coração, ele estava batendo muito forte, principalmente porque na época, quando eu era criança, gente, os pais, eles não entravam dentro do consultório da sala de exame. Olha que triste, que absurdo. A minha mãe me levava no consultório e ela tinha que ficar me esperando na sala de espera. Então, eu ficava o tempo todo com o odontopediatra, me examinando, tratando as minhas cáries, porque eu sou de uma geração que não houve muita promoção de saúde, não se falava com os pais sobre dieta, não se estimulava as crianças a conversar sobre higienização, não fazia higienização com a gente, estimulava-se muito as crianças a comer bala, chocolate, chiclete, o tempo todo. O açúcar, ele estava o tempo todo enfronhado na infância. Não existia isso, era doce atrás de doce. Então, infelizmente, nas minhas visitas ao meu odontopediatra, que ele era especialista, eram visitas só mais para tratar de cáries. Não tinha nada, gente, não tinha nada lúdico. Então, meu sonho era fazer
com que tudo fosse diferente. O meu sonho é que essas crianças realmente encontrassem prazer de estar. E eu vejo esse sonho hoje muito bem realizado, porque as crianças que chegam aqui na Odonto Kids, nesse protocolo Encantamento Tia Bela, elas passam a amar vir ao dentista na primeira consulta. Claro que a gente tem algumas crianças que têm dificuldade, algumas crianças que às vezes precisam passar sobre mais consultas de condicionamento, e isso faz parte do processo normal mesmo, e esse protocolo que eu criei, ele é tão encantador, que a gente inclui também essas consultas, a gente consegue convencer os pais que é necessário realizar essas consultas. E aí, cada dia mais, foi me entronizando no meu coração que eu precisava criar esse lugar. E foi aí que nasceu a Odonto Kids, onde eu desenvolvi o protocolo Tia Bela de encantamento. E foi muito especial, porque hoje eu vejo que não sou só eu que atendo com o protocolo de encantamento Tia Bela, eu percebo até mesmo nas redes sociais de pessoas que me seguem, odontopediatras ou dentistas clínicos que atendem criança, me mandam direct o tempo todo falando: Tia Bela, eu percebi que você faz isso, comecei a fazer e está sendo tão bom, está sendo tão diferente. E aí eu vejo que mesmo essas pessoas que ainda não tiveram acesso ao protocolo Encantamento Tia Bela, já fazem algumas coisas que eu dou dica, e isso é maravilhoso, isso é realização pessoal e profissional para mim. E aí eu coloco para vocês, dificuldades na odontopediatria, claro que tem, gente, a gente encontra dificuldade em todo nicho que a gente atende. Todo nicho que a gente procura vai ter dificuldade. Um dentista que procurou um nicho de fazer canal também tem as suas dificuldades. Que o medo é muito grande quando fala que você vai ter que fazer um canal, você vai ter que isolar, colocar isolamento absoluto. Às vezes o tratamento de canal ele pode ser um pouco mais dolorido, a pessoa passa por processos de infecção, rosto inchado, até chegar no dentista. Então, também é um nicho que tem as suas dificuldades. Se você pegar, por exemplo, um cirurgião que faz extração de siso, por exemplo, todo mundo fala: nossa, essa semana eu vou ter que tirar o siso. A pessoa já fica com um pouco de medo. Então, também tem dificuldade. A gente pega o nicho também da prótese, da dentadura, né? Tem a questão da autoestima, que também gera dificuldade, a estética, a pessoa está com a autoestima baixa, a gente precisa melhorar, precisa colocar até essa autoestima para começar um tratamento. Então, todas as áreas têm dificuldade. E eu queria falar para você também um pouquinho, porque o nosso sonho, ele é muito maior do que os empecilhos. E a dificuldade que eu encontrei na odontopediatria, todas elas eram menores do que o meu sonho de me sentir realizada na profissão. E uma delas que eu quero elencar para vocês é o desgaste físico, que muitas vezes as pessoas falam comigo: nossa, Tia Bela, você não cansa, não? Você não cansa todos os dias de atender criança, de manhã até de tarde? Claro, gente, que existe um desgaste físico, mas esse desgaste físico, ele é muito anulado pelo amor que eu recebo das crianças. Eu canso sim, eu fico cansada, às vezes eu tenho dor de cabeça, mas tudo que a criança me devolve ali no atendimento, tudo que aquela criança me proporciona no atendimento, vai sanar todo esse cansaço meu. E eu me renovo todos os dias, dormindo, às vezes 6 horas por dia, 7 horas por dia, tem dia que 5 horas por dia, mas o adormecer me faz com que eu acorde no outro dia toda empenhada, porque a odontopediatria, ela entrou na minha vida para ficar. Eu não me imagino sendo trabalhando em outro nicho da odontologia. A odontopediatria é a Tia Bela. Aqui, tem até a bonequinha que eu criei, olha, com o nome Tia Bela. A Tia Bela é odontopediatra, nasceu para ser odontopediatra, nasceu para cuidar das crianças, e não só tratar, mas trazer esse encantamento, esse atendimento diferenciado, que eu consegui, através de toda a minha bagagem, de toda a minha estrada, a minha trajetória, fazer com que esse encantamento, ele fique realmente aqui na minha clínica. Eu sinto que as crianças sentem, eu sinto que os pais sentem. Eu nasci para isso, para ser odontopediatra. E a outra coisa também que pode ser uma dificuldade, que você pode pensar assim: eu não quero ser odontopediatra, eu tenho vontade, mas é uma objeção. Seria, por exemplo, a dedicação, o tempo. Por quê? A odontopediatria, ela exige muito da gente o atendimento de emergência. Vocês acham que a Tia Bela também
muitas vezes não estar aqui nessa salinha sábado à noite, domingo à tarde? Claro que estou. Estou aqui atendendo emergências. A qualquer momento que eu puder, eu venho. E eu falo isso na minha consulta, que é um detalhe que também faz parte do nosso protocolo Encantamento Tia Bela. Né? O odontopediatra, assim como o médico pediatra, ele tem que estar disponível, principalmente quando a mãe passa por uma emergência, que é quando a criança cai, quando o dentinho sai na mão no clube, porque caiu, bateu o dentinho na piscina. Então, gente, o meu tempo, ele é uma dificuldade que eu encontro, mas ele não é um empecilho, porque maior é o sonho que eu tenho de ser uma odontopediatra realizada. E a outra coisa também que a gente fala, muitas vezes, são as limitações que a gente tem, às vezes, com família. Porque é uma dedicação muito grande. Às vezes eu estou em alguma festa de família, meu telefone toca, é uma mãe que está passando alguma dificuldade, e a gente tem que saber levar isso também, essa dificuldade que a gente tem em família, demonstrando para a família que você tem uma missão que perpassa, né, a sua profissão. Então, maior é a missão que a Tia Bela tem. Então, eu me coloco sempre, em primeiro lugar, a missão que eu tenho, para que a minha família tenha esse entendimento, que eu nasci para ser odontopediatra, que eu estou ali para ajudar as mães, principalmente nos momentos em que a mãe tem maior dificuldade, que são nas emergências. E aí, uma das coisas que eu falo que me fez ser uma profissional diferenciada é que eu trabalho muito com a presença de Deus. É o que me faz ser diferenciada. Eu não trabalho porque os pais estão olhando, eu não trabalho porque tem uma babá olhando, eu trabalho porque eu tenho um Deus que me deu esse dom maravilhoso de cuidar das crianças e que me coloca sempre à disposição de fazer o meu melhor. Eu me coloco muito no lugar do outro. Eu falo que a empatia é o grande diferencial que você, como odontopediatra, você tem que aprender a se colocar no lugar dos pais e do bebê. E hoje eu vejo que isso está entronizado na minha vida como odontopediatra. E fazer sempre o meu melhor, que todos os dias eu acordo dizendo: hoje, muito obrigada, Deus, porque eu estou viva, porque eu sou uma odontopediatra. E me ajude, Senhor, a fazer um pouquinho mais por essas crianças que me procuram, por esses pais que trazem esse tesouro, que são as crianças, o maior tesouro que eles têm, que são as crianças, para que eu possa cuidar. Espero que você tenha gostado da minha história, espero que realmente a minha história inspire você a correr atrás do seu sonho, que nenhum empecilho seja maior do que o seu sonho, e se for de ser odontopediatra, pode seguir em frente, porque é um nicho maravilhoso da odontologia, é um nicho onde eu me realizei e que eu sou muito feliz em atender as crianças. Conte sempre comigo, esse programa foi feito para te ajudar, você não está sozinha, e nos encontraremos no próximo programa.